uma coisa muito interessante que a Bíblia nos orienta e nos fala algumas coisas. Aleluia. E por estarmos agradecidos por termos convite de vir aqui em casa, e sim, nós estamos felizes por isso, porque a Bíblia também nos ensina aqui no versículo onde nós lemos quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. E a Bíblia, quando orienta essas coisas, quando diz acerca da união, ele coloca, a Bíblia neste caso, coloca uma coisa muito interessante. Ele diz que é muito bom quando é assim. Quando é assim, ele diz que é bom. A Bíblia diz que aqueles irmãos que vivem em união, aqueles irmãos que se aproximam, aqueles irmãos que comunicam, esses, a Bíblia diz que bom e suave. É muito bom assim quando acontece. Mas para os irmãos que vivem sem união, os irmãos que vivem ordenando-se, os irmãos que vivem competindo-se, os irmãos que vivem em procurar rebaixar o outro, ou mesmo dizer que aquele não é nada, esses a Bíblia não fala deles, aleluia. Mas fala daqueles irmãos que se convidam, que se chamam para se unir em uma coisa e junto fazer acontecer, aleluia. Por isso que nesta tarde nós viemos deixar a paz de Deus. Jesus diz que na casa em que vocês entrarem, então deixem a minha paz lá. Aleluia. Sim, Deus diz que na casa em que vocês entrarem, então lá vocês deixem a minha paz, para que aquela família continue na paz, continue na minha presença. Aleluia. Amém. E também a Bíblia nos ensina que, além de deixar a paz do Senhor, nós, quando entramos numa casa, temos uma missão que nós viemos deixar nesta casa, é o amor de Deus. Aleluia. Amém. O amor de Deus é diferente do amor dos homens. O amor dos homens é colocado condições de que, se eu te fazer isso, então você faça também isso para mim. Aleluia. Amém. O amor de Deus é diferente. Ele faz de uma forma incondicional. O que quer dizer isso? Ele não precisa de condições recíprocas, melhor. Faz isso e eu faço também, assim caminhamos. Não. O amor de Deus é de que Ele oferece sem esperar alguma coisa em troca. Aleluia. Nós viemos dar este amor de Deus, dizer que Deus ama a família, Deus ama a cada um de nós, Deus nos ama, Ele quer com que todos nós vivamos em união, Ele quer que todos nós nos unamos por uma causa. Deus, Ele odeia pessoas que vivem odiando-se, pessoas que vivem separadas. Deus odeia essas pessoas. A Bíblia diz que Deus odeia a separação. Deus odeia, esclarece a Bíblia, diz que Deus odeia o divórcio. Em outras palavras, quer dizer que Deus odeia aquelas pessoas que vivem em separação. Aleluia. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, quando nos diz que quão bom e suave que os irmãos vivem em união, Ele está a dizer que os irmãos que vivem em união, eles têm muita força de realizar alguma coisa. A Bíblia nos ensina de uns senhores, umas pessoas que estavam a viver numa aldeia. Nesta aldeia, eles decidiram ter uma união, essas pessoas. Decidiram assim, vamos construir uma casa, cuja esta casa vai tocar até aos céus. Aleluia. Nós todos venhamos viver nesta casa. Embora que eles tinham um exemplo errado de acordo com a Bíblia, mas de acordo com a união, eles fizeram essa casa, ou esta torre, ou este prédio, até tocar nos céus, até que Deus tinha que fazer alguma coisa. Aleluia. Amém. Significa que se nós nos unirmos numa determinada causa, então nós somos mais poderosos de fazer alguma coisa.
Mas quando nós nos separamos, cada um posiciona-se num lugar, o outro posiciona-se em outro lugar, assim nós não podemos fazer alguma coisa ir avante. Aleluia. Amém. Estou a dizer, quando nós nos encontramos doentes, é importante nos chamar, todos nós nos unamos numa causa para que na verdade venhamos vencer a doença. Aleluia. Quando nós estamos tristes, é importante nos chamar para que na verdade a tristeza saia. Sei que não temos paz, é importante que os irmãos em todos esses casos se unam para que na verdade haja sucesso. Quando os irmãos em algum momento têm alegria, assim também é importante que os irmãos se unam para que essa felicidade transporte. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu estou a dizer que o amor de Deus está nesta casa, está sobre nós. Estou a dizer, assim que nós vivermos em união, nenhuma coisa, se nós estivermos em união, estando em Cristo, nenhuma coisa será difícil para nós. Aleluia. Porque tudo nós vamos combinar em unânime e Senhor Deus vai responder. Deus, Ele diz assim, ou Jesus diz assim, se concordarem na terra duas pessoas ou três, tudo quanto é concordado na terra, isso é concordado no céu. Significa que se a união de pessoas é concordar de alguma coisa cá na terra, então o Senhor Deus lá no céu também vai concordar nessa coisa. Aleluia. Amém. E nós estamos concordados de que a paz de Deus esteja nesta casa e o amor de Deus esteja nesta casa. Amém. Esta é a nossa missão que nós vivemos nesta casa, embora fomos convidados, mas nós tínhamos que levar alguma coisa da parte de Deus para vir deixar neste lugar. Aleluia. Amém. Que é a paz de Deus e o amor de Deus. Essas coisas em algum momento pode ser que não são coisas palpáveis, não são coisas que nós conseguimos ver, mas é uma coisa muito forte, é uma coisa muito interessante. Porque nós entendemos de todas as famílias que não têm o amor de Deus, essas famílias não são unidas, essas famílias não fazem coisas e ter sucesso. Por quê? Porque o amor de Deus não está lá. Significa, por exemplo, as pessoas que não têm o amor de Deus, nós encontramos que, na verdade, as pessoas vivem separadas. As ideias do marido não são as ideias da esposa. As ideias dos filhos não são as ideias do pai. Por quê? Porque falta o amor de Deus. O pai fala para fazer isso à família, mas os filhos desobedecem. Isso é falta do amor de Deus naquela casa. E o pai orienta alguma coisa e as pessoas não obedecem. É falta do amor naquela casa. Aleluia. Amém. O amor de Deus, ele transcende muitas coisas. O amor de Deus, quando uma casa vive sempre em doença, sai a doença dessa pessoa, vai na outra pessoa, vai na outra pessoa, vai na outra pessoa. Ser um círculo naquela família. Se eu pego criança, depois de amanhã eu pego a mãe, fica bem, depois eu pego outra pessoa dentro daquela família. Aí estamos perante a falta do amor de Deus. Aleluia. Amém. Estamos perante a falta do amor de Deus. É por isso que quando o amor de Deus está, então nós não vemos essas coisas. Quando o amor de Deus está, nós não encontramos os feiticeiros a vir nos invadir. Aqueles que odeiam-nos a vir nos invadir. Porque o amor de Deus está sobre nós. Aleluia. Amém. Agora, é por isso que é bom quando os irmãos eles vivem em união. Quando a família está unida. Quando a família é unânime, combina fazer alguma coisa e concretiza. Deus, a Bíblia hoje nos ensina que é muito bom. Aleluia. Amém. Por quê? Porque é isso que Deus quer com que as pessoas vivem em união. Mas no tempo em que nós estamos nos tempos difíceis, em que cada um repara simplesmente na sua vida. Em algum momento dentro da família, cada um repara na sua vida, mas não repara a união da família. Aleluia. A Bíblia nos ensina que
Ele veio para que nós venhamos ter a vida e esta vida tenhamos em abundância. Mas há outros que vieram para matar, roubar e destruir. Aleluia. Jesus, ele diz que eu vim para vos dar a vida. Então, esta vida que ele veio nos dar, ele veio na base do amor de Deus. Este perdão que ele veio nos dar, ele veio na base do amor de Deus. Aleluia. Amém. E desde já quero convidar a igreja para nós levantarmos, orarmos, para deixarmos a paz de Deus e o amor de Deus sobre esta casa. Deixando o amor de Deus, estamos a dizer de todas as enfermidades, de todos aqueles que odeiam, tudo aquilo que a família deseja para alcançar, Deus esteja em frente. De tudo aquilo quanto eles têm como plano para alguma coisa, assim aconteça. E a proteção de Deus esteja. E quando falamos da paz de Deus, nós estamos a falar a falta de... Não pode haver, porque há famílias que vivem discutindo a cada dia. Basta amanhecer, já está a se discutir. Aleluia. Em algum momento se bater. Nós vamos ver que... Vamos ver que a esposa ou o marido já está a sair dentro do quarto com cicatriz, não cicatriz, digamos com feridas, por causa de porradas que em algum momento a pessoa falhou em alguma coisa. Aleluia. Os filhos são batidos. Então, falta a paz de Deus. Porque a paz, quando você alcança a paz, a sua vida ela é fresca. Tudo quando você faz, então flui, tudo que você faz, quer dizer, é fácil acontecer, mas quando vive com pesos, então essas coisas não acontecem. Aleluia. Portanto, com que haja paz de Deus. A família que nas noites não dorme, são visitados por não sei lá quem, os espíritos não sei que vêm da onde. Aleluia. Então é importante haver paz. Paz de Deus de uma forma completa nesta casa. Aleluia. Vamos levantar, queremos orar. Estamos a orar em nome de Jesus, deixando a paz de Deus e o amor de Deus sobre esta casa, sobre esta família. Estamos a orar em nome de Jesus.